E aí, vamos dar uma olhada em como a tua pessoa amada está em relação a você nessa noite? Vem comigo! E aí, delícias! Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. A casa é nossa, o canal é nosso. Para quem já tá aqui comigo, aquele beijo instalado, aquele cheiro no cangote, aquela mordida de gana. E para você que tá chegando agora, ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Puxa a cadeira, pega o chá, pega o cafezinho. Meu nome é Eliséia, do Bruxa da Lua por Eliséia Nissa, e sejam todos muito bem-vindos, bebês. Amores, vamos dar uma olhada em como a tua pessoa amada está em relação a você nessa noite, tá? Lembrando que as tiragens são atemporais, então o momento... Eita, troquei? Desculpa. O momento que você encontrar é o momento correto para você estar assistindo. Os pedidos de oração, deixa para mim nos comentários, tá? Me direcionando, se é para limpeza, abertura de caminho, reconciliação, abertura amorosa, tá? Com as iniciais, pelo menos, do nome da pessoa ou do teu nome completo, tá bom? Te concentra, espera o teu melhor momento para tua tomada de decisão. Escolheu uma, não tá batendo, não tá ressoando, dá chance para uma outra. Bom, então vamos lá, respira fundo, fecha teus olhos, né? Tira a língua do céu da boca, relaxa os ombros, relaxa o pescoço, né? Relaxa os olhos, tira a língua do céu da boca, relaxa a testa, né? Pensa aqui na opção número 1, a gente tem a nossa orgonite branca. E a bruxa é mamãe também, né, bebês? Então, assim, vai ter criança falando, não adianta. Povo do 2, a amarela. E o povo do 3, a de ametista. Não conseguiu se conectar com as opções? Não tem problema, né? Fecha teus olhos, imagina 1, 2 e 3, tá? Gente, se concentra, né? Eu sempre digo, a espiritualidade, ela não é brincadeira. Espera o teu melhor momento, separa um tempinho pra gente ficar junto aqui, eu e você, porque por mais que seja uma mesa coletiva, muita coisa bate, né? Óbvio que vai ter que se usar os filtros, mas separa um tempinho pra você, né? Pega ali um café, pega um chá e vem comigo, tá bom? Bora! Povo do 1 já vem, gruda aqui. Nosso casca de bala faz ali depois a marcação. O 2 eu vou botar pra cá. E o 3 aqui. Bora, povo do 1. Pensa aí na tua pessoa amada. Pensa no rostinho dele ou dela. Vamos ver as energias que estão vibrando. E aí a gente vai abrindo e esmiuçando a mesa de vocês, tá bom? Eu desejo uma boa sorte, uma boa consulta. Para os consulentes da primeira opção, o que vibra a pessoa amada em relação a eles nessa noite? O que vibra a pessoa amada? Carta do Sol, carta do Mago. Eita, carta do Papa. Ô, eremita, a pessoa tá quietinha, caladinha. Vamos lá, bebês. A gente tem... Vamos começar aqui pelo Papa, tá? Eu vou ter que trazer algumas alternativas aqui pra mesa, porque a gente tá, né, querendo ou não, a gente tá numa mesa coletiva. Então, vamos lá. A gente tem a carta do Papa. A gente pode estar falando de uma pessoa que tem, sim, muito contato com a espiritualidade. Ou vocês aí do outro lado têm, essa pessoa, ela te vê, sim, né, como um sacerdote, uma sacerdotisa. Só que o Papa, ele pode pontuar pessoas que estão dentro de um relacionamento. Ou pode pontuar também pessoas que vivem sob falsas moralidades. O que é isso? Sabe aquele tipo de pessoa que vive como a sociedade espera que viva? Né? A gente, imagina o Papa, né? Você espera um comportamento do Papa, você bota expectativas em cima daquele Papa, né? Então, a energia do Papa no tarô, ela já vem trazendo isso. O tipo de pessoa que vive como a sociedade espera que viva. Vive para suprir a expectativa de uma mãe, um exemplo, tá? De uma mãe, de irmãos, de amigos, né? Então, essa pessoa, ela se prende muito no que os outros esperam dele ou dela,
não no que ela realmente gostaria de fazer para ser feliz, para ter uma vida legal. Então, acaba se colocando em segundo plano, né? Por isso que a gente diz que traz falsas moralidades, porque é uma pessoa que vive como a sociedade espera que viva, não como realmente gostaria de viver para ser feliz. A gente tem a carta do Sol, então existe sim sentimento concreto, né, dessa pessoa em relação a ti. O Sol é um dos melhores arcanos do tarô, né? Dificilmente a gente vai ter ali uma conotação negativa para a carta do Sol. Porém, lembrando que todo arcano do tarô também tem seu lado sombra, né? E o Sol, por ter uma energia muito masculina, pode estar falando sim de um ego, de um orgulho, né? De uma pessoa que acaba vibrando ali num, né? Não sei nem se existe essa palavra, num brilhantismo, sabe? Eu brilho mais que todo mundo, eu sou o centro das atenções, tudo gira em torno de mim. Então, é o tipo de pessoa que acaba trazendo essa energia. Só que, se vocês estão afastados, existe um reinício aqui? Existe, né? Um reinício concreto. Tanto que eu tenho a carta do Mago. Então, assim, o Mago, por ser, né, o arcano número 1 do tarô, ele vem falando de inícios, de reinícios. Só que o Mago, ele não vai meter os pés pelas mãos, bebês. O Mago, ele vai fazer uma coisa de cada vez. O Mago, ele vai lá, se concentra numa coisa e resolve. Vai lá, se concentra em outra coisa e resolve. E assim vai. O Mago, ele faz acontecer primeiro para si mesmo. O Mago, ele não vai ajeitar a vida dos outros se a dele estiver bagunçada. Então, ele vai ajeitar primeiro a dele, depois ele se concentra nos outros. Então, a gente já vê uma pessoa aqui que vai fazer acontecer, sim, mas uma coisa de cada vez. E a carta do Eremita. Bebês, a gente tá falando de uma pessoa bem fechadinha, bem caladinha. A pessoa que quer ficar mais no cantinho dele ou dela, né, nessa noite. O Eremita conota uma pessoa em silêncio, uma pessoa mais fechada, uma pessoa mais calada. Dificilmente o Eremita, ele vai ser mal educado, tá? O Eremita, ele não é mal educado. Muito pelo contrário, o Eremita é educadíssimo, né? Uma pessoa muito educada. Só que o Eremita, ele pontua uma pessoa ali que quer ficar mais calado, até porque a gente tá vendo uma pessoa que busca iluminar, né, as próprias emoções e os próprios sentimentos. Isso é maravilhoso para uma pessoa que acaba dando ouvido demais para o que os outros falam. Então, a gente vê que é uma noite que essa pessoa, ela tá mais calada, ela tá mais fechadinha, né, mais no cantinho dele ou dela. Bora com o Osho, vamos lá. Para os consulentes... Não, peraí, calma, bicha. Deixa eu puxar uma energia aqui do baralho espanhol. Para os consulentes da primeira opção, que vibra a pessoa amada em relação a eles nessa noite? Carta da força. Carta da lua. É, paixão, hein? Opa, ai, não mostrou, mostro, tá aqui. Ô, paixão. Vamos lá, carta da força, né? Faz total sentido, já que a gente tá falando de uma pessoa que tá em eremita. A força mostra uma pessoa se segurando, né? Segurando os impulsos, segurando as emoções, segurando os sentimentos. Então, a gente vê uma pessoa muito contida, uma pessoa realmente ali fazendo uma força, né? Não quer se movimentar muito essa noite, não. Bora, agora sim, vamos com Osho. Para os consulentes da... Não, calma aí, não tinha perguntado. Carta da exaustão. Para os consulentes da primeira opção, como é que a pessoa amada tá em relação a eles nessa noite? Para os consulentes da primeira opção, como que a pessoa amada tá em relação a eles nessa noite? Ó, bichinho. Eita! Já começamos com tudo. Já começamos começando. Ah, tá explicado a roda da fortuna ali embaixo. Tá explicado. Vamos lá. Amores, a gente tem aqui hoje a carta de vidas passadas, tá? Então, assim, a gente não tá falando de qualquer coisa, não é qualquer coisinha aqui. A gente tá falando de uma ligação intensa. A gente tá falando de uma ligação extremamente forte. Quando a gente tem vidas passadas em Osho, a gente pode estar falando sim. E isso tem uma gama muito ampla, né? De ligações espirituais. A gente pode estar falando de alma gêmea, chama gêmea, almas afins, de ligação kármica, relacionamento kármico. Depois a gente puxa o Island Time ali pra gente ver o que tá rolando. Mas existe sim uma conexão e não é dessa vida, né? Existe aqui de outras vidas. Então, sim, a gente tá falando de ligação espiritual. Eu tenho aqui a carta da consciência, então a gente vê uma pessoa que, pelo fato de estar ali em eremita, tá mais pensativa, tá adquirindo sim uma certa consciência diante dos atos, diante da forma como agiu em relação a você.
E a carta da inocência. Eu não vejo essa pessoa de coração ruim, tá? Pode ser uma pessoa meio boba. Sabe aquela pessoa que os outros usam e abusam? Né? Por ser uma pessoa muito bondosa. É a carta da inocência. Talvez essa pessoa ela não veja a maldade onde tem. Né? A carta do sucesso, então, é uma pessoa que vibra, assim, numa vitória em relação a ti. E, bicha, assim, se vocês estão com saudade aí do outro lado, essa pessoa também tá. Eu tenho a carta do sonho. Bebês, o sonho é o 6 de copas, né, no tarot tradicional. Então, quando a gente tem o 6 de copas, a gente tá falando, sim, de uma pessoa que vibra numa nostalgia, que vibra numa saudade muito grande. Né? Como se a pessoa colocasse a cabeça no travesseiro e o pensamento levasse essa pessoa até vocês. Então, pensa assim nos momentos que teve contigo, pensa nos bons momentos, pensa em tudo que já passou, né, em relação a vocês. E existe sim, ó, muita completude, né, carta do mundo. Se estão afastados aqui, com certeza vai ter é muita nostalgia, né, que a gente tá falando. Vamos puxar esse oráculo de hoje aqui. Faz tempo que ele não vem na mesa. Para os consulentes da primeira opção, como é que a pessoa amada tá em relação a eles nessa noite? Como é que a pessoa amada está em relação a você? Olha aqui a carta da consciência de novo, bicha. Gostei. Vamos ver. Eita. Oh, mano. Tá, vamos lá. Carta da consciência em Osho, carta do eremita no tarô, uma pessoa que tá pensando bastante, tá conseguindo trazer luz e discernimento diante das atitudes que teve, diante daquilo que quer ter em relação a você. Carta da consciência no outro oráculo de Osho. Então, a gente vê uma pessoa que sim, por isso que tá calada, por isso que tá fechada, deixa ela quieta lá. Não mexe com essa pessoa hoje, não. Deixa ela quietinha lá, porque a gente vê uma pessoa que tá tendo muito mais consciência em relação à forma como agiu. É uma pessoa que tá sendo autêntica, então tá tentando ouvir muito mais as próprias emoções e os próprios sentimentos. E isso é importantíssimo, já que é uma pessoa que dá valor demais para aquilo que os outros acham, né? Existe sim, né, um certo ego, um certo orgulho dessa pessoa em relação a essa situação toda. Porém, essa consciência aí vindo 2 vezes na mesa, hein? Gostei. A carta do desprendimento. Então, algumas coisas, essa pessoa ela já consegue se desprender, ela já consegue olhar com mais consciência do que antes, tá? E a gente vê que existe uma renovação, sim, desse sentimento, né? Uma renovação das energias entre vocês. E, bicho, assim... Quero falar nada não, tá? Mas olha aqui, carta do desejo, bicha. É um negócio que o bagulho é intenso, né? Vamos puxar nosso pretinho. Para os consulentes da primeira opção, o que vibra a pessoa amada em relação a eles nessa noite? Gente, eu adoro esse oráculo. Ele é... bom, eu sou suspeita pra falar, né? Porque cada um que eu pego aqui, eu tenho paixão. Esses dias me perguntaram, né? Quantos eu tinha... Olha, a última vez que eu contei... tava em 85, se eu não me engano. Agora deve ter mais. Eu vou postar ali do lado pra vocês o armarinho onde fica. Pra vocês olharem. Tá, bora lá, bebês. Olha, a gente tem uma carta de uma pessoa que ainda não, tá? O nome dessa carta ela é ainda não. Por quê? Porque a gente fala de uma pessoa que tá frustrada. A gente fala de uma pessoa que tá num processo de autossabotagem muito grande. Tá conseguindo sair disso? Pelo que eu tô entendendo diante do jogo de vocês, sim, porque a gente tem muitas cartas de consciência, muitas cartas de uma pessoa que acaba voltando-se mais pra dentro de si mesmo ou de si mesma, né? E a gente tem aqui a carta do coração e da chave. A gente vê uma pessoa que, mesmo que vocês estejam afastados, não adianta. A única pessoa que consegue se aproximar de uma forma verdadeira, de uma forma intensa, dessa pessoa são vocês. Ai, mas tá com outra pessoa, mas isso... Não interessa. Quem consegue chegar mais próximo, quem consegue realmente se aproximar, são vocês. Por isso que a chave do coração dessa pessoa tá com vocês. Eu adoro essa carta, que é a carta da palmeira. É uma carta que mostra... estabilidade, segurança, crescimento, mas principalmente flexibilidade, né? Pelo fato da gente estar falando de uma pessoa no arquétipo aqui do Papa, a gente pode estar falando de uma pessoa que tem aqueles pensamentos arcaicos,
Aquela pessoa que é cabeça dura. Ah, não é desse jeito, é assim que eu sei, é assim que eu faço e deu. A carta da palmeira, essa energia, ela já vem mostrando uma pessoa que já entra numa flexibilidade, né? Vocês já viram uma palmeira? Ela se dobra, se dobra, se dobra, mas ela não quebra. Então, já vem trazendo aqui que essa consciência que essa pessoa tá entrando, ela vem trazendo junto a flexibilidade, o crescimento. Mas é uma pessoa esperta, tá? Essa pessoa, ela não dá ponto sem nó, não. Né? A carta da manga. Então, a gente tá falando de uma pessoa que é estrategista, é uma pessoa que sabe jogar, né? E se precisar jogar, ela vai ter uma carta na manga aqui. Bora com o tarô, vamos lá? Eu quero puxar depois, eu separei aqui pra gente, ó, o Mensagens Ocultas, pra gente ver o que essa pessoa te falaria hoje. Para os consulentes da primeira opção, como é que a pessoa amada tá em relação a eles nessa noite? Aí sai o eremita de novo, a roda da fortuna de novo, imagina. Como é que a pessoa amada tá em relação a eles nessa noite? Eita, torre, mano. 8 de espadas, cavaleiro de espadas, 3 de espadas. Mano, o que aconteceu? Cadê? Pera, que caiu aqui. Olha, não é qualquer coisa aqui, não. Olha aí. Bicha do céu. Não adianta. A gente tá falando de uma conexão extremamente forte. Olha, eu tenho a carta da torre, tá? Então, assim, a gente vê uma pessoa que tá passando por uns perrengues. Por isso que a pessoa tá quieta, tá calada, tá fechada. Por isso que a consciência tá vindo, né? Porque o que é a torre? Tudo que se tinha por sólido vem à terra e vem de maneira inesperada. Então, assim como pode ter havido, né, uma desconstrução entre vocês, a gente vê uma pessoa que também tá se desconstruindo. Isso é ruim? Não. Isso é fácil? Não. Porém, essa consciência, essa parte dessa pessoa ser uma pessoa mais flexível, isso vem da reconstrução dessa torre, né? Como se essa pessoa estivesse passando por um momento extremamente intenso de caos, de dor, de sofrimento, mas que vai servir para um crescimento. A gente olha as pessoas, né, e diz assim, nossa, como essa pessoa evoluiu, mas é fácil a gente ver o resultado, né? Mas quando tá ali no bicho, né, no bicho pegando, no pega pra capar, é complicado, né? E a gente vê uma pessoa que tá passando por esse momento, sim. Tanto que a gente tem um 3 de espadas. A gente tem uma pessoa com o coração partido. A gente tem uma pessoa sofrendo, né? Ai, bruxa, mas é por outra pessoa, é por mim. Não, a mesa é pra vocês. Como essa pessoa está em relação a você nessa noite. É uma pessoa que tá com o coração sangrando, né? É uma pessoa que está com o coração machucado. A gente tem um 2 de espadas que fala, assim, de tomadas de decisões. E tomadas de decisões que não são fáceis, e nesse momento essa pessoa ela não está conseguindo enxergar com a clareza necessária, né? Tá vendo ali a moça vendada? Até porque eu tenho um 8 de espadas. Aqui pode me mostrar uma pessoa presa ou presa dentro de alguma outra situação, ou realmente uma pessoa que acaba se auto-sabotando. Sabe aquela pessoa que vai, mas faz sempre a mesma coisa esperando resultados diferentes? Não existe, né? Eu sempre falo pra vocês, isso é insanidade. A gente tem aqui um 2 de copas, bicho, então assim, não tem pra onde fugir, né? Ai, bruxa, não posso cortar um relacionamento kármico? Pode sim. Mas daí tu tem que se pontuar muito bem pontuado, né? Não quero mais, deu e acabou, sem segunda chance, né? Por isso que é tão difícil a gente cortar ligações espirituais. Por quê? Porque são intensas. Quando é bom, é muito bom, é maravilhoso, é uma completude. Quando é ruim, é dor, é sofrimento e é muito forte. Então, a gente vê sim que existe aqui, né? Roda da fortuna, vidas passadas, 2 de copas. Vocês foram feitos um pro outro aqui. Eu tenho um 8 de ouros, então a gente vê uma pessoa que tá pensando bastante em se dedicar a você. Provavelmente essa pessoa ela não ofereceu aquilo que poderia ter te oferecido, né? Um 3 de ouros, então a gente vê aqui a espiritualidade, sim, muito próxima, amparando, ancorando amigos espirituais, né? Dando um guiamento. E eu tenho um cavaleiro de espadas. Assim que essa pessoa sair dessa bagunça toda, tu te segura. O cavaleiro de espadas, ele é uma flecha. Ele vai muito rápido. Vamos ver com o cigano aqui, aí eu quero puxar o que essa pessoa te falaria hoje. Vamos lá.
Oriochá, salve povo cigano, salve sua luz, salve sua força. Para os consulentes da primeira opção, como é que... Aqui é a corujinha. Como é que a pessoa amada tá em relação a eles nessa noite? Oh, mano, coração, bicha. Como a pessoa amada tá em relação a eles? Ai, segurei. Tá sendo estratégica, né? Vamos lá. Ai, mas não tem mais sentimento. Toma, ó o coração desse tamanho. Ai, me dizer que não tem sentimento. Claro que tem. A carta dos jardins, então, a gente vê uma pessoa que gostaria muito de estar contigo, tá? Só que é uma pessoa que tá sendo bem estrategista, tá? A carta da raposa. Então, a gente vê... Não dá ponto sem nó aqui essa pessoa, não, tá? É uma pessoa muito esperta, é uma pessoa muito ardilosa. Isso não quer dizer que é uma pessoa que vai enganar vocês. Mas lembra ali, a carta na manga é uma pessoa que tá sendo muito estrategista. A carta do envelope, né? Então, algumas pessoas vão receber, sim, mensagem dessa pessoa nessa noite. Porém, não espera muita conversa, não, tá? Porque se tá em eremita, tá mais fechado, tá mais calado. A carta da cegonha, a carta dos lírios. Além de desejo, que une vocês aqui, realmente que é muito intenso, a gente tem a cegonha. Então, a gente tem mudanças positivas, mas são mudanças positivas que não é pra ontem, não, tá? É algo que vai se firmar e vai se moldar aí a médio e longo prazo. Ai, mas não quero mais esperar. Então, se pontua, né? Tem que se pontuar e tem que ser bem firme. Vamos lá, vamos ver o que essa pessoa te falaria. Para os consulentes da primeira opção, o que a pessoa amada falaria pra eles hoje, se pudesse, se tivesse coragem? Eita! Essa pessoa, ela não te contou toda a verdade, né? E quando eu falo assim, que ela não te contou toda a verdade, é que ela realmente não mostrou quem ela pode ser, né, pra ti. É o tipo de pessoa, lembra do Papa que eu falei pra vocês no início da tiragem? Ó, eu escondo quem eu realmente sou de você. Então, não é uma pessoa que expressa muito bem as emoções e sentimentos. Eu gostaria de poder compartilhar as novidades com você, né? E eu sinto que você está me deixando pra trás. Provavelmente vocês deram uma desconectada aqui dessa energia, essa pessoa sentiu. Eu espero que... Aqui me parece... Desculpa. Aquela parte de orgulho ferido, sabe? Eu espero que você esteja feliz sem mim, sabe? Então, é isso aqui, ó. A pessoa que acaba vibrando. Daí entra o ego, né? Eu sinto você mesmo quando nós estamos separados. É, bebês. É, negócio aqui não é brincadeira, não. Tá bom, amorecos? É isso pro povo do 1, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado da tiragem. Eu espero que tenham gostado da minha energia. Eu procuro, né, fazer tiragens assim, onde a gente consiga realmente sentar, passar um tempo junto, que não seja aquela coisa correndo, que não seja aquela coisa assim, ah, vou só publicar um vídeo, não. Eu sento aqui pra atender vocês, porque eu faço tudo com muito amor, com muito carinho mesmo, tá? Não esquece que eu amo vocês. Vou dar um pause, vou arrumar minha bagunça e eu volto pro 2. Beijo 1, eu já venho, 2. E aí, povo do 2? Cadê meus bruxinhos e minhas bruxinhas? Vamos lá, amorecos, vamos ver como é que a tua pessoa amada tá em relação a você nessa noite. Pega lá um café, pega um chá, senta, fica aqui comigo. Já deixa aquele like bacana aí no comecinho do vídeo. Pensa na tua pessoa amada, pensa no rostinho dele ou dela. Manda essa energia pra cá. Eu desejo uma boa sorte e uma boa consulta, amores. Tarô para os consulentes da segunda opção. O que vibra a pessoa amada em relação a eles na noite de hoje? O eremita. Dona Imperatriz. Carta da Morte. Tá bom. Bebês, fica aqui comigo. Quem tá afastado mesmo, tá? Quando a gente tem a Carta da Morte, a gente tem a finalização de um ciclo, tá? As pessoas, elas têm muito medo quando sai Carta da Torre, quando sai Carta da Morte. A Carta da Morte, ela vem justamente para cortar aquilo que não estava bom dentro desse relacionamento. Então, ela vem falando assim, olha, do jeito que tava, do jeito que as coisas estavam indo, do jeito que vocês estavam agindo um com o outro, não tinha como continuar, não tinha como crescer esse relacionamento. Então, a morte, ela vem pontuando, sim, um momento de afastamento. É complicado, né, a gente ficar
longe de quem a gente ama, é complicado a gente não tá perto, né? A gente quer estar pertinho, a gente quer estar grudadinho. Porém, é um período necessário, né? Até porque a gente tem como carta de fundo a carta da Imperatriz, a gente tem a carta da Estrela aqui na mesa. Então, a gente não tá falando de uma finalização de ciclo definitiva, né? Muito pelo contrário, é como se nesse momento, esse relacionamento de vocês, ele estivesse sendo gerado, gestado pela própria espiritualidade, para ser algo muito melhor do que aquilo que vocês já tiveram, né? A Imperatriz, eu tenho paixão pela Imperatriz. A Imperatriz, ela é a rainha das rainhas, né? Ela vem trazendo abundância, ela vem trazendo prosperidade. A Imperatriz, ela tem toda a vida, né, dentro dela. Então, a Imperatriz, por isso que normalmente ela tá gravidinha, ela tá buchudinha, né, nos decks. Por quê? Porque ela vem gerando, ela vem gestando, ela é a doadora de toda a vida. Então, a gente vê aqui que é um relacionamento que tem um reinício, né? Vocês estão num período de pausa para que as coisas se reorganizem, para que se corte aquilo que não estava mais legal dentro desse relacionamento. E isso fala de um crescimento tanto dessa pessoa quanto de você e desse outro lado também, né? Por quê? Porque eu tenho um eremita. Quando a gente tem um eremita na mesa, a gente tem uma pessoa fechadinha, uma pessoa caladinha, uma pessoa que tá ali olhando para dentro de si mesmo, olhando para dentro de si mesma. E quando eu falo isso, gente, não quer dizer que a pessoa não saia, que a pessoa não poste coisas, né? Quantas vezes a gente já teve no meio de um monte de gente e tava ali mais quieto, mais calado, né? Então, o eremita, ele faz justamente isso. Tá vendo que tem uma lâmpada? Se vocês olharem, analisarem, né? Tem muita gente que joga tarô, que vem ver as tiragens. Normalmente, o eremita, ele tá com uma lanterna, ele tá com... perto do fogo, ele tá perto de alguma coisa que ilumina. Por quê? Porque ele quer iluminar as emoções, ele quer iluminar os sentimentos, ele quer realmente trazer à luz aquilo que ele quer olhar mais profundamente para dentro de si mesmo. Normalmente são pessoas que estão passando pelo lado sombra, que é olhar os seus maiores medos, os seus maiores desejos, as suas maiores angústias. Então, precisa sim, né, dessa luz para iluminar. E a gente vê uma pessoa que está fazendo esse trabalho. E a carta da estrela, então a espiritualidade está muito próxima. Tá bem juntinho aqui, amparando, ancorando, ajudando tanto a tua pessoa amada quanto essa outra pessoa também. Mas não tinha muito o que fazer nesse momento, né? Esse período de afastamento, ele acabou sendo sim necessário. Ai, calma, eu vou espirrar. Ai, pronto. Obrigada. Vamos lá. Vamos puxar uma energia aqui com o espanhol. Para os consulentes da segunda opção, o que vibra a pessoa amada em relação a eles nessa noite? Eita, julgamento. O carro. Olha quem tá atrás da Dona Imperatriz. O carro. Vamos ver. Roda da fortuna. Eita, intensidade, né? Vamos lá. O que a carta do juízo ou a carta do julgamento ela vem trazendo? Tá vendo as pessoas saindo da tumba? Tudo que se tinha por morto volta à vida e volta de maneira modificada. E a carta do carro, ou seja, por mais que pareça que as coisas elas estão paradas, que elas estão trancadas, que elas estão travadas, não, tá tendo movimentação, né? E essa movimentação, ela vem de forma a aumentar gradativamente, tá? Porque eu tenho roda da fortuna aqui. Vamos olhar um Osho, bora. Para os consulentes da segunda opção, como é que a pessoa amada tá em relação a eles nessa noite? Para os consulentes da segunda opção. Silêncio, silêncio mesmo, né? Ó. Carta de fundo, carta do silêncio. Vamos ver aqui. Bicha, olha só. Eu tenho a carta da celebração, que é o 3 de copas no tarot tradicional, e eu tenho a carta das possibilidades. Eu preciso trazer algumas alternativas aqui pra gente, porque é uma mesa coletiva, tá? Então, a gente pode estar falando aqui de triângulos? Pode. Só que presta atenção, tá? Porque eu tô sempre falando isso e as pessoas deixam ali no comentário. Ah, não tá com ninguém, tá solteiro. Olha só, quando eu falo de triângulo, eu não falo necessariamente de um esposo, uma esposa,
Um namorado, uma namorada, não. Um triângulo, bebês, pode ser qualquer outra pessoa de fora que meta o bedelho onde não é chamado. E existe uma pessoa aqui assim, tá? Eu tenho aqui a carta das possibilidades que mostra uma pessoa assim, capaz de fazer qualquer coisa pra meter o bedelho aí nesse relacionamento. E quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo. Normalmente a pessoa, ela faz processo de magia. E a carta da celebração. É uma pessoa que quer estar junto contigo? Quer. Gosta de estar junto contigo? Gosta da tua companhia? Claro que gosta. E é aquelas pequenas coisas, tá? Não é só sair, festa, não. É ficar em casa, é aquela coisa de fazer uma janta, ou de dar um bom dia. É uma pessoa que dá valor a essas pequenas coisas, né? E a carta da compreensão. A gente vê que é uma pessoa que, pelo fato de estar em eremita, já consegue entender algumas coisas, sim. Já se liberta de algumas coisas, né? Só que vocês já viram como é que é um processo de soltar um passarinho? Eu sei como é que é, porque quando eu era pequena, meu pai tinha vários, né? Então, o que que eu fazia? A gente abria a gaiola e aí o passarinho saía. Só que você deixava a portinha aberta e deixava ali a comida, deixava a aguinha. Por quê? Porque esse passarinho, ele vai ter um tempo de adaptação, né? Então, ele sai, ele vai lá viver a vidinha dele, daqui a pouco ele fica com fome, ele volta pra gaiola, ele vai comer, ele vai tomar água, daqui a pouco ele sai de novo. Então, é uma pessoa que está num processo de adaptação, sim, diante de novas energias. Não quer dizer que essa pessoa, ela não acabe cometendo alguns erros no meio do caminho, sim. Até o momento que o passarinho aprende a pegar comida e voa, né? E a gente tem aqui intensidade. Então, gente, aqui não é brincadeira, né? Quando a gente fala de intensidade, a gente fala de algo que é, quando tá bom, é muito bom. Só que quando tá difícil, quando vem a dificuldade, quando vem ali os problemas, aí dói, e dói muito, né? Então, a gente fala aqui de intensidade. A gente não pode esquecer que a intensidade é tanto pro lado das coisas quando elas estão boas, quanto pra quando elas não estão tão boas, né? Vamos puxar o outro oráculo de Osho aqui, vamos lá. Para os consulentes da segunda opção, como é que a pessoa amada tá em relação a eles nessa noite? Oh, peguei. Olha, temos uma consciência na mesa. Como a pessoa amada tá em relação a eles? Vamos lá, bebês. Eu tenho uma carta aqui que eu acho ela muito interessante. É a carta da não mente. Quando a gente tá na carta da não mente, é como se a gente estivesse sentindo mais e pensando menos, raciocinando menos. Não é raciocinando, desculpa. Racionalizando menos. Quando a gente tem a carta da não mente, a gente acaba sentindo mais as nossas emoções e os nossos sentimentos. Então, a gente vê uma pessoa que tá num processo, sim, de olhar mais para dentro de si mesmo. O eremita, carta do silêncio, e aqui a carta da meditação. Gente, meditação não é só quando a gente fica sentado sem fazer nada. Não, meditação tu pode estar cantando, tu pode estar vendo um filme, alguma coisa que você faz para se centrar mais, que faça com que você olhe mais para suas emoções e os seus sentimentos. Por isso que essa pessoa tá tão em silêncio nessa noite, por isso que essa pessoa tá mais fechada, ela tá mais calada. E a gente vê que existe sim uma totalidade entre vocês, né? A gente tem a carta da totalidade, só é algo que precisa sim ser refeito, né? Existe essa possibilidade, é óbvio que existe, né? Tanto que eu tenho aqui a carta da consciência. A gente vê uma pessoa que tá sentindo as coisas com muito mais intensidade nessa noite, né? Ai, bruxa, vou mandar mensagem. Duvido que essa pessoa seja mal educada contigo. Um eremita, ele não é mal educado, mas eu também acredito que essa pessoa ela não vai responder, né? Porque o eremita, ele gosta de ficar em silêncio, tanto que a carta de fundo aqui, ó, carta do silêncio. Eita! Tá complicado o negócio, né? Carta do sofrimento. Vamos ver aqui o que o nosso pretinho fala. Para os consulentes da segunda opção, como é que a pessoa amada tá em relação a eles nessa noite? Oh, mas ai, gente. Tem sentimento, né? Tá sofrendo. Ó, carta da separação. Ah, do coração partido. Vamos lá, bebês. A gente tá com uma pessoa aqui que tá focado mais em si mesmo, em si mesma.
né? Foco em si mesmo. Então, a gente tem uma pessoa que tá fazendo um trabalho das sombras. Não tem como eu explicar isso de uma outra forma pra vocês. Tá olhando para aquilo que realmente precisa trabalhar. Gente, isso é difícil, tá? É complicado. Só quem faz isso sabe o quanto dói. A gente pegar um trauma, sentar e olhar e dizer assim, eu vou pegar isso aqui agora. Como é que começou isso? O que eu me senti quando começou? Como é que eu me senti quando isso começou? O que eu fiz em relação a isso? O que eu venho fazendo até hoje? Por que não tá dando certo? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para mudar isso aqui? É complicado. E a gente vê uma pessoa dentro desse processo, de um trabalho de sombras mesmo. É uma pessoa que tem muito carinho, sim, e gosta muito de ti, né? Não preciso nem falar isso. E a carta da abundância, é tudo muito intenso, né? A gente já tinha pontuado ali na carta da intensidade. E eu tenho a carta da palmeira. Gente, eu amo essa carta. Amo essa carta. Por quê? Porque ela é uma carta que ela vem falando de estabilidade, ela vem falando de segurança, de permanência, de crescimento. Mas, principalmente, ela fala de flexibilidade. Sabe aquelas pessoas que, não, é do meu jeito, é desse jeito, e é assim, se não for assim, deu? Isso daqui pode não, isso aqui também está mudando, tá? Porque a gente tem a carta da morte. Então, assim, é uma pessoa que tende a ser um pouco mais flexível em relação a vocês, em relação à própria vida. Tá no processo de libertação. Lembra que eu contei da história do passarinho? Tá no processo de libertação. Vamos puxar o tarô? Bora lá. Para os consulentes da segunda opção, como é que a pessoa amada tá em relação a eles nessa noite? Cavaleiro de Espadas. Ô, bicho. Como é que a pessoa amada tá? Ai, coisa mais linda esse As de Copas aqui. 7 de paus, tá nada. Ó, o eremita aqui de novo. Ô, pessoa calada. Tô falando que tá sofrendo, mano. Vamos lá, bebês. O eremita aqui de novo na mesa, então, sim, né? O eremita, uma vez. O silêncio, a carta do eremita, segunda vez. Então, uma pessoa que tá bem calada. Né? Tá vendo ali que eu falei pra vocês da lanterna? Olha o eremita ali. Né? Tá fazendo um trabalho mesmo de olhar para as próprias emoções, para os próprios sentimentos. E magoa, tá? 3 de espadas, a gente vê uma pessoa bem magoada, uma pessoa bem chateada. A gente tem uma pessoa com o coração partido aqui. Né? A gente tá falando de trauma, a gente tá falando de bloqueios, mas a gente tá falando de uma pessoa que vibra, sim, entrar numa nova energia em relação a vocês. A gente tem o 6 de espadas. Junto com o 6 de espadas, a gente tem também um pajem de espadas, tá, bicho? Então, assim, pensa numa pessoa curiosa. Eu adoro, tem um deck que o pajem de espadas, ele tá até em cima de uma árvore. Bicha, o pajem de espadas é aquele pajem do tarô que traz uma curiosidade absurda. Então, o que essa pessoa precisar fazer pra conseguir saber como é que tá a tua vida, ela vai fazer. Ah, mas não tem como. Então, tá se roendo de curiosidade aqui. E tem sim muito amor, tem sim muito carinho, apesar de pontuar sim muita imaturidade, tá? Um pajem de copas. Os pagens são as crianças do tarô, então tá morrendo de vontade de falar contigo, tá? Só que o pajem de copas, ele não é rápido, não. E é uma pessoa que acaba ainda se defendendo, né? Acaba entrando ali naquela coisa de se defender, como é que eu posso trazer uma justificativa? Ah, mas eu agi assim por causa disso. Eu agi assim por causa daquilo. Ainda tá fazendo o trabalho das sombras, né? Dele ou dela. Mas se a pergunta fosse, está pensando em você nessa noite? Bicha, não tenho dúvida. E um As de Copas. É óbvio que vai ter um reinício aqui pra vocês. Olha o tamanho desse As de Copas, bicha. Né? Não tem como dizer que não vai ter. Vamos puxar aqui. Bora. Para os consulentes da segunda opção, como é que a pessoa amada tá em relação a eles nessa noite? Eu quero puxar o que essa pessoa te falaria. Para os consulentes da segunda opção. Orioptia, salve povo cigano. É um senhor urso. É um senhor urso teimoso. Vamos lá. Eu tenho a carta do cigano, né? Então, a gente vê uma pessoa que tá pensando em ti. É óbvio que tá pensando em ti. Mas traz uma certa frieza. Uma pessoa que acaba sendo um pouco... como é que eu posso dizer? Não é egoísta, né? Porque diante dessa jogada toda aqui que a gente fez, a gente viu que é uma pessoa que tá olhando mais pra dentro de si mesmo. Mas a gente vê uma pessoa que pode sim ter uns comportamentos um pouco tóxicos, né? A carta do urso.
E é aquela pessoa que é lenta, né, bicha? Vamos combinar. Ou pessoa lenta, mas vocês já viram quando o urso sente que o território foi ameaçado? Pensa na carreira que dá esse bicho, né? Então é uma pessoa que sim, pode estar vibrando num ego e num orgulho, mas tem sim ciúme, tá? Tem posse em relação a ti. E a carta do Sol. O Sol, ele é uma carta muito positiva. Dificilmente o Sol ele vai ter uma conotação negativa em algum baralho, né? Mas o Sol, ele fala de ego, ele fala de orgulho, de uma pessoa que pode se sentir ali o centro das atenções, né? Porém, vibra assim num reinício aqui contigo. Tem a carta da criança. E olha, que a carta da morte, ela pontua momentos de afastamento aí que podem ser até meio longos, tá? Pode ser de 6 a 12 meses, um pouco mais, um pouco menos. Existe uma imaturidade? Existe. Existe um pouco de birra? Claro. Uma criança, né? Mas a criança é o quê? É aquilo que tem potencial para crescer, é aquilo que tem potencial para evoluir. Vamos ver o que essa pessoa te falaria hoje. Bora lá? Para os consulentes da segunda opção, o que a pessoa amada falaria para eles hoje? Se pudesse, se tivesse coragem. Meu amor, uma insegurançazinha, né? Eu deixei você antes que você pudesse me deixar. Sabe aquele tipo de pessoa assim, não vou me magoar, vou acabar isso aqui logo antes que eu possa me ferrar? Lembra da carta do passarinho que eu falei pra vocês? Tanto que vem falando, ó, eu sei que eu baguncei tudo. Essa pessoa, ela sabe que ela não agiu de maneira correta, né? Ela sabe que ela não agiu de maneira certa. Vem falando aqui, eu quero ser mais do que o seu amigo, ou sua amiga, né? Eu estou esperando um sinal de você. É um sinal, tá, bicha? Não é um atropelamento de mensagem, não um textão, é um sinal. Eu quero te dizer como eu me sinto. Essa pessoa tá com saudade, mas é uma pessoa que tá oscilando justamente por conta... Eita! Justamente por conta de todo esse trabalho que essa pessoa tá fazendo, né? E olha a carta de fundo. Ai, bicha, como é que eu vou te dizer que não tem? Você chegou mais próximo do que qualquer outra pessoa. Vou botar assim, vocês não estão vendo, né? Ai, mano, nós vamos estar juntos novamente. Eita! Bebês, é isso pro povo do 2. Eu espero que vocês tenham gostado da tiragem, eu espero que vocês tenham gostado da minha energia, é o que eu tava falando pro povo do 1, né? Não é só mais um vídeo, não é só mais um canal de tarô. Eu sento aqui e eu dou o meu melhor pra vocês todos os dias, né? Então eu não vou postar um vídeo só pra postar vídeo, não. Eu sento aqui pra poder atender, pra poder conversar, pra poder ter um tempo aqui com vocês e trazer também, né, um quentinho pro coraçãozinho de vocês, porque só quem já passou por isso tudo aqui sabe o quanto é complicado, né, e a gente lidar ali com dor de amor, né, porque a gente tá com uma enxaqueca, a gente toma um remédio, a gente tá com uma dor, sei lá, na perna, a gente toma um remédio, mas e o coração, bicha? A gente vai fazer o quê? Tá bom, amorecos? Não esquece que eu amo vocês, beijo enorme no coração, beijo 2, eu já venho 3. E aí, delícias do 3. Vamos lá, amorecos. Pega um café, pega um chazinho, senta aqui comigo. Vamos dar uma olhada em como a tua pessoa amada tá em relação a você na noite de hoje. Já aproveita, deixa aquele like bacana aí no comecinho do vídeo. Pensa aí na tua pessoa amada, pensa no rostinho dele ou dela. Fecha teus olhos, respira fundo. Né? É o teu momento, é o momento que você tá aqui comigo. Então, eu desejo uma boa sorte e uma boa consulta. Tarô para os consulentes da terceira opção, o que vibra a pessoa amada em relação a eles nessa noite? Opa, temos um The Devil aqui no meio. O que veio junto? O julgamento. O que vibra a pessoa amada em relação a eles? Nossa, mas o eremita, hoje, o eremita tá assim, ó. Tem dias que é seu Creyson, né? Hoje é o eremita. Vamos lá, bebês. Aqui a gente pode estar falando de pessoas que estão num período de afastamento, né? Afastamento físico ou um afastamento emocional. Fato é que é uma pessoa que tá bem fechada, é uma pessoa que tá bem calada. Então, o eremita, ele vem trazendo essa energia, né? De uma pessoa que tá um pouco mais interiorizada. Só que não tá numa vibe muito bacana. Por quê? Nós temos a carta do diabo na mesa. Quando a gente tem a carta do diabo, a gente acaba trabalhando com umas energias um pouco mais
densas, né? De forma negativa. Por quê? Porque quando a gente tem o diabo, é óbvio que, né? Por ser a carta do diabo, vem trazendo toda aquela coisa de química, de pele, de, sabe? De desejo, né? Aquela palavra que começa com T. Ah, mas os outros canais falam, pois é, mas eu acho que a gente gastou tudo no quarta quente. Quem tá comigo aqui desde o começo, lembra do quarta quente? O negócio, né? Não pode mais. Então, assim, fala de química, fala de desejo, né? Só que fala de uma pessoa que tá pensando em você demais. Isso é ruim? Não, não é. Se estivesse pensando com uma vibe boa. Não é uma pessoa que pode estar vibrando num ego, pode estar vibrando num orgulho, pode estar vibrando num egocentrismo muito grande. Então, se vocês repararem, né, na carta do diabo, ela prende a corrente duas pessoas ao mesmo tempo ali. Né? Então, é uma pessoa que energeticamente continua assim muito linkada, muito ligada em ti, porém, acaba te passando energias que não são tão legais. A gente só precisa ter um cuidado, porque assim, a carta do diabo, ela espelha. Então, eu preciso da sinceridade de vocês, não comigo, tá? Mas com vocês aí desse outro lado mesmo. Eu não sei se é essa pessoa que acaba te puxando em pensamento, e por isso acaba entrando em eremita, pensando demais aqui em relação a você, a situação de vocês, ou se você puxa essa pessoa em energia. Aí é vocês que têm que, né, serem sinceros com vocês mesmos. A gente sabe que existe algo puxando a gente em energia, porque isso pode dar sintoma físico, tá? Dá sim. A gente pode dormir mal, pode ter insônia, pode ter crises de enxaqueca fortíssimas, aquele momento que você acorda de manhã, já acorda com dor de cabeça. Pode dar sim taquicardia, pode dar dor nas costas, pode dar crise de ansiedade, pode dar crise de choro. E você se sente extremamente cansado, extremamente cansada. Então, querendo ou não, acaba puxando a energia um do outro, né? E a carta do julgamento. Bebês, se tem realmente um afastamento aqui, é uma pessoa que retorna, né? Tudo que se deu por morto volta à vida, volta de maneira inesperada e volta de maneira modificada. Mas essa noite é uma noite que essa pessoa, ela pode estar num ego, num orgulho muito forte. A carta do diabo, ela... Se a gente for trazer para a conotação ali, por exemplo, de uma pessoa que está trabalhando, essa pessoa está trabalhando feito uma camela, um camelo, que nem eu digo. Porque o diabo, ele traz bastante essa parte de bens materiais, de grana, de dinheiro, né? Mas se você sabe que é uma pessoa que, né, tá mais quietinha em casa, é uma pessoa que realmente está ali vibrando num ego e num orgulho muito forte. Vamos puxar aqui uma energia do baralho espanhol. Para os consulentes da terceira opção... A temperança. O que vibra a pessoa amada em relação a eles nessa noite? Os amantes e o mundo. A carta de fundo, quem é? Ó, temos o diabo aqui de novo. Bora lá, o lado bom é que a gente tem a espiritualidade aqui bem próxima, né? Quando a gente tem a temperança na mesa, a gente tem um reequilíbrio vindo da própria espiritualidade. Então, vocês devem ter feito adoçamento, um puxamento, uma quebra de orgulho, uma harmonização, algo que vocês fizeram, né? Então, a gente vê orações, né? A gente vê a pessoa sendo trabalhada pela própria espiritualidade. Existe sentimento? É óbvio, né? Carta dos enamorados, carta dos amantes. Só que existe aqui dualidade, a necessidade de uma escolha. E é uma escolha que precisa vir do coração, tá? É uma pessoa que precisa ouvir mais as emoções e os sentimentos. E a carta do mundo, bebê. Aqui eu não tenho dúvida nenhuma de que vocês abrem sim um novo ciclo, né? Vamos puxar um Osho aqui, cadê? Bora. O mundo, ele fala muito de completude, né? De casais que já passaram por muita coisa. É o último arcano do tarô, né? Então, pra chegar ali, vocês devem ter passado poucas e boas, né? Eu não falo nem de tempo, tá? De relacionamento, eu falo de intensidade mesmo. Bora. Para os consulentes da terceira opção, o que que vibra a pessoa amada em relação a eles? Para os consulentes da terceira opção, que vibra a pessoa amada? Carta da política. Tá. Vamos dar uma olhada aqui o que tá rolando. Olha, bebê, pense. Vamos começar por essas duas, tá? Eu tenho a carta das projeções, eu tenho a carta da receptividade. Lembra que eu te falei que era uma pessoa, é uma pessoa que tá linkada, tá ligada em ti energeticamente?
Então, a gente tem essas duas cartas, a receptividade e as projeções mostram uma pessoa pensando demais em ti, pensando demais na situação de vocês, porém, essa pessoa também receptiva à energia de vocês. Faz o seguinte, bicha, aqui no canal, tem ali, acho que é no Conversa de Bruxa, tá? Tem um adoçamento que eu postei, ensinando vocês a fazer um adoçamento babado, que é com vela, o jasmim. É uma noite sexta-feira, né? É uma noite maravilhosa para vocês fazerem um adoçamento para essa pessoa. Vai lá e faz você mesmo, né? Porque quem sabe fazer não tem medo de ensinar, não. A gente tem a receptividade e as projeções. Então, assim, tem uma pessoa muito receptiva às tuas energias. Então, cuida com o que você vai pensar, cuida com o que você vai emanar para essa pessoa no dia de hoje, né? A gente tem o eremita de novo na mesa, então, uma pessoa bem fechadinha, bem caladinha. Até porque, eu não sei o que houve aqui entre vocês, né? Mas a gente vê uma pessoa que acaba se culpando muito, tá? Traz uma culpa, traz uma consciência pesada aqui em relação a algumas coisas. Eu não gosto muito dessa carta, porque quando a gente fala de analisar, né, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fez e os nossos comportamentos, a culpa, ela não vai levar a nada. A gente precisa ter consciência e responsabilidade emocional. Ficar se culpando não adianta também, né? Por isso que essa pessoa tá numa energia tão densa e traz um sofrimento, né? 9 de espadas. É uma pessoa que não tá dormindo muito bem à noite, então essa pessoa ela pode sim estar trazendo ansiedade, enxaqueca. E é uma pessoa que não vai revelar, tá? Não vai mostrar que realmente tá desse jeito. A gente tem a carta da política. Quando a gente tem essa carta na mesa, a gente tá falando de uma pessoa que se esconde sob uma máscara de falsa felicidade. É como se essa pessoa realmente ocultasse tudo aquilo que ela sente, né, em relação a vocês ou em relação à própria vida. É o tipo de pessoa que pode postar que tá em festa, que tá isso, tá aquilo, tu vai olhar, a pessoa tá mais perdida do que segue em tiroteio. A carta da confiança, então falta um pouco, né, dessa pessoa confiar nas coisas, confiar no andamento de tudo, confiar realmente que vocês podem dar certo, né? A carta do Criador, então essa pessoa ela quer fazer acontecer as coisas entre vocês, tá vendo aqui? Os chakras de criação, de movimentação, é boa essa carta, porque o diabo, ele trava uma situação, né? Ele não deixa vir o que tem que vir, ele não deixa ir o que tem que ir. E a carta do Criador mostra essa pessoa com seu poder de ação vindo à tona. Então, se antes era algo que estava travado, pode ficar meio ali, meio aos trancos e barrancos, mas movimenta. O problema não, né? Mas o detalhe aqui dessa situação é porque é tudo muito intenso. A intensidade, lembra que eu falo pra vocês sobre a intensidade? Que as coisas, elas são intensas, tanto quanto para quando é bom, porque é muito bom, tanto para quando tem dor e tem sofrimento, porque daí é realmente muito intenso. Então, a intensidade nunca vai para um lado só, tá, bebês? É intenso sempre para os dois. A voz interior, que é a carta da sacerdotisa, que pontua, sim, uma pessoa mais fechada, mais calada. Pode ser triângulo? Pode, adequa a tua situação. Ou pode ser que essa pessoa realmente tenha um contato muito grande com a espiritualidade. E a carta da harmonia. Existe sentimento? Pô, mano, é um 10 de copas. É um 10 de copas. Então, existe sentimento sim, mas tá num ego, num orgulho, num egocentrismo tão grande que não tá conseguindo prestar muita atenção nisso, né? A meditação. Vamos ver aqui com outro oráculo. O que vibra? Ah, bicha, é que vocês não se cruzaram por acaso, né? Eu amo essa carta aqui do outro oráculo de Osho, que é o acidente supremo. Ai, sem querer a gente se encontrou. Sem querer a gente se cruzou. Que sem querer, bicha? Foi sem querer nada, né? É o acidente supremo, foi algo totalmente planejado pela espiritualidade. É uma pessoa que tem muito carinho, tem muito amor, tem muita paixão por ti. Eu tenho a carta da devoção. Só que lembra que eu falei da intensidade? Essa pessoa pode ser a melhor pessoa do mundo. Quando ela entra nessa vibe aqui do diabo, de ego, de orgulho, fica complicado mesmo, né? E a carta da meditação. Então, a gente vê que é uma pessoa que tá bem calada, tá bem fechadinho, tá bem fechadinha hoje, né? No cantinho dele ou dela. Vamos puxar um tarô. Não, vamos puxar um neguinho aqui, nosso pretinho. Bora. A câmera. Olha. Bicha, olha só, se vocês têm fotos, se vocês têm cartas, se vocês têm uma conversa muito recente, essa pessoa, ela tá relendo isso nessa noite. Tá? Eu tenho a carta da câmera. É uma carta muito boa, tá? Eu amo esse oráculo, gente. Bom, eu sou suspeita pra falar, né?
Para os consulentes da terceira opção, o que vibra a pessoa amada em relação a eles nessa noite? Por que essa pessoa tá com esse coração tão partido? O que aconteceu? Olha ali, saiu a carta da câmera aqui em cima. E olha aqui, carta da fotografia. Veja, essa pessoa fica olhando a foto. Ai, ele não é assim, ela não é desse jeito, nunca fez isso. Lembra dessa carta aqui. A gente tá falando de uma pessoa que não revela, não fala tudo pra ti. Vamos lá, a gente tem aqui a carta da câmera e logo em seguida a gente tem a carta do amor. Existe sim amor, existe sim completude, né? Fala de amor, de amor, de paixão, de atração, de afeto e tudo muito intenso. Tanto que eu tenho aqui a carta do anel de noivado. A gente vê que o relacionamento de vocês, ele vai partir para uma parceria maior, né? Fala de união, fala de parceria, fala de comprometimento. Só que eu tenho uma pessoa com o coração extremamente partido, machucado mesmo. Então, a gente tá falando de uma pessoa, sim, que tá sofrendo, de uma pessoa que tá se sentindo um pouco perdido, de uma pessoa que acaba tendo uma dor emocional muito forte, né? Pode ser aqui em relação a vocês ou até mesmo em relação a algo que essa pessoa passou na vida dele ou dela. Acaba entrando numa nostalgia, né? De repente, olha uma foto, lê um texto, algo que você mandou. Vamos ver o que o tarô pontua. Para os consulentes da terceira opção, o que vibra a pessoa amada em relação a eles nessa noite? Peguei. Não acredito que saiu a eremita de novo. Aham, de novo. Olha! Olha o 9 de espadas aqui outra vez, né? Já tinha saído em roxo. Saiu agora de novo. Essa pessoa não dormiu. Nem vai dormir, tá? Olha quem chegou, vocês sentiram falta? Eu tava sentindo falta. Ó, a gente tem um eremita aqui na mesa, 1, 2, 3 vezes, então é uma pessoa bem fechada, bem calada mesmo, né? Tá bem quietinho no cantinho dele ou dela. Chegou. Vocês acharam que não ia vir? Serve mais chá lá, bebê? Eu espero. Vamos lá. Adequa ao gênero da tua pessoa amada, tá? Amores, quando a gente fala de imperador, a gente fala de uma pessoa toda cheia de trauma, toda cheia de gatilho. Quando a pessoa vem no arquétipo de um imperador, a gente vê uma pessoa que é muito racional. Uma pessoa que tende a agir mais com a razão do que com a emoção. O imperador joga muito, né? O imperador, ele se esconde sim sobre uma máscara, ele não revela os reais sentimentos. Tá ali caído no chão, com as 10 flechas do cupido no fiofó, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá tudo calmo, tá tudo sereno, né? Então, a gente fala de uma pessoa que ou teve uma infância muito complicada, ou saíram, ou estão em relacionamentos extremamente conturbados. E não quer dizer que o imperador não sinta, tá? Ele sente, só que ele não demonstra. É um bichinho complicado o imperador, porque o imperador dificilmente ele deixa alguém se aproximar o suficiente para saber o que tá sentindo, para saber as emoções e os sentimentos. Quando ele deixa, é tudo muito intenso, mas daqui a pouco parece que cai sei lá, parece que cai alguma coisa, vira uma chavezinha na cabeça do imperador, ele se afasta. Por quê? Porque ele fica com medo. E a gente ter um imperador na carta do eremita, que saiu 3 vezes na mesa, é algo que é bom. É óbvio que é ruim porque marca um afastamento, mas o imperador olhando para as emoções e para os sentimentos, isso é raro. E a gente vê sim uma pessoa que está tentando olhar mais para aquilo que realmente sente, né? A gente tem aqui um 7 de paus, então ainda é uma pessoa que entra num processo de defender ali o seu ponto de vista, né? Lembra da carta do diabo, um ego e um orgulho, principalmente vindo de imperador, né? Me admira que não saiu a carta da lua. Então, a gente tem uma pessoa que fica ali, mas eu fiz isso por causa disso. Sabe quando a pessoa ela acha justificativa para si mesmo ou para si mesma, né? Tenta defender o seu ponto de vista. É uma noite que essa pessoa tá muito chateada, tá muito amuada, tem um 4 de copas. Então, se tá dentro de um outro relacionamento, pode ter certeza que o negócio tá terrível, né? E eu tenho aqui um 2 de ouros. É uma pessoa que tá tentando buscar um equilíbrio aqui, né? Tá tentando se reequilibrar, não tá bem. A gente viu ali pela carta da culpa, carta do sofrimento, carta do diabo, né? Pra piorar, só se viesse um 10 de espadas, né? Porque o 9 de espadas já veio aqui, ó. Uma pessoa que não tá nem dormindo bem à noite.
E o 9 de espada saiu 2 vezes, né? Só que eu tenho 3 de copas, né, bicho? Então, adequa aí a tua situação. Pode ser triângulo? Pode. Mas mostra também uma pessoa que gosta de estar com você. Gosta da tua companhia. Tanto que aqui eu tenho um cavaleiro de ouros e eu tenho um as de paus. Essa pessoa, ela te procura de novo. Mas é lento? É. É imperador. Não tem. É um imperador, bicho. Não tem como um imperador ser rápido. Ai, não quero mais. Essa pessoa, ela é muito lenta. Lembra dessas 2 cartas aqui. Receptividade. Essa pessoa tá receptiva às tuas energias. Vai ali depois da tiragem. Vê ali no Conversa de Bruxa, tem um adoçamento. Cara, eu dou um monte de ferramenta pra vocês. Tem oração, tem Ho'oponopono, tem limpeza do Arcanjo Miguel, tem limpeza da chama violeta, tem feitiço, né? Só que a gente também tem que querer se mexer, né? Ah, e se for da vontade de Deus, o universo vai mandar. Eu já tenho uma outra opinião, né? Eu acho que se a gente puder ajudar o universo, a gente ajuda. Bora lá, vamos com o cigano. Orioca. Para os consulentes da terceira opção, como é que a pessoa amada tá em relação a eles nessa noite? Para os consulentes da terceira opção, como é que a pessoa amada tá em relação a eles? Oh, vamos lá, a carta do livro. Tá fechadinho, tá caladinha, né? Mas assim, a carta do livro mostra que algumas coisas essa pessoa ela ainda não te revelou, ela não te falou. Alguma coisa fica em oculto, tá? E a gente tem a carta da cruz. A carta da cruz, não adianta, né? Lembra do acidente supremo ali? De uma forma ou de outro, o caminho de vocês ele ia se cruzar, né? E a cruz é aquela carta que fala de sofrimento, né? Fala de dor, fala de uma pessoa que realmente tá sofrendo, né? Aqui o acidente supremo que eu tinha falado pra vocês, ó. Ai, a gente se cruzou por acaso. Não foi. Então, a gente vê uma pessoa trazendo um sofrimento, né, em relação a tudo isso. Só que a cruz, a gente não pode esquecer que a cruz, ela vem trazendo, sim, um processo de dor, um processo de sofrimento, mas depois que a gente supera isso, ela traz uma vitória absurda, né? Lembra da intensidade? É intenso tanto pro amor quanto pra dor. A carta do sol, então, é uma pessoa que tem muito sentimento, sim, apesar de estar num ego e num orgulho muito grande. E a carta da âncora, né? Existe algo sólido? Existe. Só que essa pessoa tá parada, né? Imperador, né? Vamos lá, vamos puxar aqui pra ver o que essa pessoa te falaria hoje, né? Se ela pudesse, se ela tivesse coragem. Para os consulentes da terceira opção, o que a pessoa amada falaria pra eles hoje? Se pudesse, se tivesse coragem. É que eu já tiro ali. Ai, é cara de imperadores. A cara de imperador. Ó. Foi minha culpa, mas eu culpo você. Né? A culpa é dessa pessoa. Ela bota em quem ela quer, né? Cadê a carta da culpa que saiu aqui? Olha aqui. Foi minha culpa, né? Mas eu culpo você. A culpa é minha, eu boto onde eu quero. Você fala comigo através de música. Então, aqui, provavelmente, se a pessoa ouça alguma música, alguma coisa aqui que ela lembra, assim, de ti, você não sabe o quão difícil foi deixar você partir. É, né, bebê? Eu gostaria que as coisas tivessem, que as coisas fossem diferentes. Tantas coisas me fazem lembrar de você. E é óbvio que o imperador tem que dar uma cutucadinha, né? Eu espero que você esteja feliz sem mim. Sabe aquela coisa de ego machucado? Eita, bebê. Tá bom, amorecos? Gente, é isso pro povo do 3. Eu espero que vocês tenham gostado da tiragem, da minha energia. Eu amo sentar aqui, eu amo ficar com vocês, né? Então, não é só mais um vídeo, não é só mais um canal de tarô. Eu gosto de estar aqui, eu gosto de esmiuçar, eu gosto de realmente tirar esse tempo para que a gente possa ficar junto, né? Tudo feito com muito amor, com muito carinho mesmo, com muita verdade. É o que eu tava falando, né, pro povo do 2. Quando a gente lida, né, com vidas, quando a gente lida com as emoções e com os sentimentos da pessoa, a gente precisa ter muita responsabilidade, né? Principalmente tanto na parte de oráculos, né, oracular, quanto na parte ali de trabalho, de magia. Porque é o que eu tava falando, né, ali, a gente tá com uma enxaqueca, tá com uma dor de cabeça, a gente toma um remédio. Tá com uma dor, sei lá, no dedão do pé, toma um remédio. E dor de amor, bicha. O que faz daí?
né? Então, eu espero realmente que vocês tenham gostado da minha energia, espero que eu tenha conseguido trazer aí um quentinho, um discernimento pro coração de vocês. Amo muito vocês, não esqueçam disso. Beijo enorme no coração. Fui!